No início, na minha adição, eu senti bastante a necessidade de tentar pertencer a um grupo, de tentar integrar. Eu acho que começa todo um pouco por aí. Acho que todos nós temos a necessidade de nos integrar, de sermos reconhecidos no meio do grupo, no seio do grupo. Mas o problema começou quando eu precisava de pertencer, mas não era só pertencer. Eu tinha que me destacar. Acho que era aí um bocadinho o ego a funcionar. Eu tinha de destacar. Se íamos beber copos, eu simplesmente tinha de ser aquele que bebia mais, tinha de ser aquele que apanhava a maior moca, tinha de ser aquele que, pá, que fez mais ao longo daquela noite. E para além disso, também se íamos fumar umas ganzas, eu tinha que ter o recorde de ser o gajo que fuma mais ganzas, daquele gajo que esteve mais e mais e que bebia mais e que estava mais à frente e que tinha que estar à frente e que dizia umas coisas diferentes. E isso era a minha forma de tentar pertencer ao grupo, tentar pertencer de uma forma em que me destacasse também um bocado. E isso, se calhar, foi uma das coisas que me levou, não digo que me levou a ficar adito, mas foi uma das coisas que ajudou. E aliás, digo isto de uma forma em que provavelmente sou eu o único do grupo em que sou adito. E só me levou a mim a esse caminho. Mas sim, essa necessidade de pertença foi uma das responsabilidades, ou é uma das responsáveis por eu ter chegado ao ponto a que cheguei. Mas era aquela necessidade de querer ser algo, querer ser diferente e querer estar mais à frente. E isso prejudicou-me sempre um pouco, sem eu ter noção disso. Sem eu ter noção disso, só hoje é que consigo olhar para trás e perceber um bocadinho isso. Porque nós estávamos juntos e eu tinha que sempre fazer mais. Se bebia duas cervejas, eu tinha que beber três, quatro, cinco. Se era para ir para a noite e curtir e beber um shot ou dois, eu tinha que beber seis ou sete. Tinha que estar um pouco mais degradado, entre aspas. Na minha cabeça não era degradação, na minha cabeça era eu é que era melhor, eu é que conseguia mais e as pessoas tinham que comentar o facto daqueles recordes que eu fazia e isso é que me dava aquela confiança e um alter ego e tentava sempre mais um pouco, sempre mais e mais e mais e mais e para mim nunca chegava. A noite eram 4 da manhã e eu para mim a noite tinha que durar mais uma ou duas horas, quando já toda a gente queria ir descansar, eu ainda queria estar mais um pouco e isso foi fazendo com que me fosse degradando cada vez mais a nível físico e psicológico e isso foi uma das razões que me foi levando a ir no caminho do fundo do poço. Eu justificava isto com uma competitividade enorme e sou bastante competitivo. Seja em qualquer jogo, seja a jogar futebol com os amigos, seja num simples jogo com as minhas sobrinhas, eu sou bastante competitivo, odeio perder, não gosto de perder nem a feijões, e então justificava isto na minha cabeça como eu sou assim porque eu não gosto, eu tenho que conseguir mais, tenho que conseguir mais, tenho que ser mais, e sempre justifiquei isso na minha cabeça, sempre foi uma justificação que eu dava a mim mesmo, achei sempre que, é por isto não é porque eu me quero destacar ou porque eu tenho mesmo a necessidade de mais, é simplesmente porque sou competitivo, porque preciso de competição, porque preciso de me sentir em competição. E isto durante anos foi dando a justificação que eu dava a mim mesmo, foi a justificação que eu achei que era a mais convincente para mim mesmo. O que na realidade já era uma enorme mentira. Inúmeras vezes eu pensei que estava aí longe, que estava em grande, que estava aí cada vez mais longe e que estava em grande, que estava, sei lá, como é que se pode dizer que era o máximo, que eu estava no máximo, que eu era o máximo, mas não, o que eu estava a fazer era a cavar o fundo do poço. Eu estava a ser muito bom a esforçar-me para chegar ao fundo do poço, a esforçar-me para chegar a uma parte da minha vida em que chego mesmo ao fundo do poço. E com tudo isto não quero dizer que, aliás, houveram inúmeros momentos muito bons, muito bons. O único problema foi eu precisamente não ter a noção
a noção do limite a que estava a chegar. Faz parte da juventude, também é normal, mas como eu disse no início, e agora acabo por voltar a dizê-lo agora no fim do vídeo, ajudou-me o facto de querer pertencer a um grupo, ajudou-me a chegar ao fundo do poço, mas não foi ele que definiu, foi a minha personalidade, o meu problema que definiu isso, porque os outros não são. Eu fui um dos que, ou melhor, fui eu o que me esforcei mais para chegar ao fundo do poço, e consegui.